E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Álamo, sou o professor de redação de vocês aqui na Júlia Alenquer Fontinelli e estamos aqui para mais uma aula de redação no canal aqui da JAF Conecta. Lembrando que deixe o like aqui no vídeo e verifique se você já é inscrito aqui no canal, tá certo? Sobre o que a gente vai discutir hoje, hoje nós vamos discutir, galera, sobre um gênero do qual eu gosto muito, e eu acho que muita gente aqui gosta também, porque é um gênero muito conhecido, é um gênero aí do audiovisual, do cinema, é o documentário. Como assim, Alan? O documentário é um texto? Sim, é um gênero textual, e nós vamos estudá-lo hoje bem direitinho. O documentário é um gênero que dá voz a outras vozes, pois o roteirista e o diretor descrevem ou interpretam o mundo da experiência coletiva a partir da fala de entrevistados que contam fatos da realidade. Só lembrando, gente, que esse conteúdo vai corresponder ao capítulo 3 do livro didático de vocês. Então, depois dessa aula, eu peço que vocês façam a leitura do documentário, né, lá que está no livro didático de vocês, né, do capítulo que se intitula Documentário, é o capítulo 3, tá? Então, vocês vão ver que o que eu vou abordar aqui vai complementar aquilo que está no livro didático de vocês. Então vamos conhecer aí um pouquinho de como que é esse gênero, que eu tenho certeza que vocês já assistiram. Inclusive depois eu vou querer trocar aí algumas recomendações com vocês, tá certo? Caso vocês tenham assistido algum documentário interessante, a gente vai discutir isso na nossa aula do Meet. Mas vamos lá entender o que é basicamente um documentário. O documentário, gente, ele é um gênero do cinema, ou seja, ele é audiovisual, ele tem uma linguagem aí mista, né? Ele é um texto que vai explorar essa questão do audiovisual, que se aproxima do jornalismo, uma vez que tem como foco fatos e pessoas reais, em oposição ao cinema de ficção, que trata de situações geralmente o quê? Inventadas. Então a gente tem que primeiro estabelecer uma diferença aí entre um cinema documentário, né, e um cinema de ficção. Inclusive o Oscar, né, vocês conhecem, devem conhecer o Oscar, é a maior premiação aí do cinema mundial. O Oscar ele inclusive faz essa diferenciação. A gente tem premiações que são para cinemas de ficção, ou seja, que partem de uma elaboração de alguém, de um roteirista que cria uma realidade, né, ou que pega uma realidade e faz essa realidade à sua maneira. E a gente também tem categorias que vão premiar, por exemplo, melhor documentário ou melhor curta de documentário, né? Que eles também podem ser chamados de não ficção, que aí justamente diz respeito a esse gênero que nós estamos estudando. Então, como ele se aproxima muito do jornalismo, ele vai ter essa busca aí pela verdade, pelo fato acontecendo, sem que haja muita interferência daqueles que estão aí gravando o filme, né, o documentário, enfim, tá? Então, primeiro é muito importante que vocês tenham em mente essa diferença entre documentário, como por exemplo um documentário sobre o sistema solar, e um filme de ficção, como por exemplo Vingadores Ultimato, que também tem relação com o espaço, mas que é naturalmente ficção, né? É uma obra ficcional, tá certo? O documentário, gente, ele pode abordar vários assuntos, mas assim, os principais são temas históricos, como por exemplo um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Biográficos, vamos dizer assim, um documentário sobre a vida do Steve Jobs, né? E sociais, como a gente pode pensar num documentário sobre discriminação racial, né? Racismo, tá certo? Então o documentário ele é um gênero realmente muito variado, mas que em geral ele está aí inscrito em um desses três temas. A produção de um documentário, gente, ela requer mais do que pegar uma câmera e filmar e sair filmando cenas e entrevistas diversas. Ela envolve muito planejamento e muita organização. Então, assim, por mais que a gente pense, mas não é um cinema de ficção, né? Não precisa ter um roteiro, a gente não vai ter atores decorando falas, a gente não vai ter efeitos visuais, mas em geral a gente pode até ter em um documentário, tá? Mas o que eu quero dizer é que por mais que ele dê a aparência de ser um gênero mais simples, ele é tão elaborado quanto o cinema de ficção também. Só que é um planejamento e uma organização diferente, tá? Então, é pra gente saber que por mais que um documentário nos pareça assim, muito natural, né? É, é, a gente consiga assistir
com uma leveza muito grande, por trás tem um planejamento muito grande. E é o que a gente vai ver aqui agora, ó. Em uma conversa sobre o gênero, Eduardo Ramos, que é um grande cineasta brasileiro, ele disse o seguinte, muita atenção, aqui a gente está falando de um cineasta falando sobre a sua própria, sobre um gênero que é do cinema, então é importante, né? É um argumento de autoridade aqui. Como todo cinema, o documentário trabalha a relação entre três elementos: a obra, o autor e o espectador. Basicamente, os filmes são feitos por alguém, sobre alguma coisa e para alguém assistir. Mas a grande diferença entre o documentário e a ficção é que no documentário a obra é um retrato de uma determinada realidade. Ou, como dizia John Grisham, um dos pioneiros do cinema documental, um tratamento criativo da realidade. O espectador acredita que o que está vendo é real, o autor espera apresentar sua visão de algo real e o sujeito ou fato retratado espera um retrato fiel. Parece complexo e é. Contar uma visão da história é a tarefa primordial do documentarista. Muita atenção a isso, ó. Contar uma visão da história. Ele pode tentar mostrar a sua visão a respeito de um fato ou até dar a voz a outra pessoa que de repente tem uma visão diferente, tornando-se um transmissor de ideias alheias, ou seja, diferentes, das quais compartilha ou não. Então eu venho falando aqui para vocês que o documentário ele retrata uma realidade, mas na verdade ele é, gente, um pedaço de uma realidade que um determinado diretor ou roteirista escolheu explicar e abordar à sua maneira, tá? Então a gente pode pegar um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial que vai trazer, embora seja um fato que tenha acontecido, é um fato real do nosso mundo, a gente pode ter dois documentários totalmente diferentes sobre o mesmo assunto, porque eles optaram por seguir caminhos diferentes, tá? Então só para vocês saberem que embora é um gênero que trabalhe mais próximo ao que a gente conhece como realidade, cada documentário estabelece um recorte dentro dessa realidade. Em geral, gente, na montagem de um documentário pode ser utilizada uma série de recursos, entre os quais, o que é que geralmente a gente vê em um documentário? Pensem aí nos documentários que vocês já assistiram, que vocês vão ver como isso daqui bate. Imagens e fotografias que ajudam a retratar um momento passado, imagens de documentos e de páginas de livros, imagem de notícias de jornal, voz de um narrador, muito comum, né? Depoimentos de especialistas ou de personagens relacionados, cenas que mostram situações relatadas, entrevistas ou conversas em ambientes menos ou mais informais. Então, se vocês perceberem aqui, são sempre recursos que vão fazer com que aquele ponto de vista que eu estou mostrando, você acredite nele. É o que o cineasta falou, né? Quem assiste um documentário espera estar assistindo algo real, que realmente aconteceu e que condiz com a verdade. Então, todas essas estratégias aqui, elas são usadas para que a gente, né, enquanto espectador, acredite mesmo naquilo que está sendo mostrado, tá? Lembre-se, é um gênero que se aproxima muito do jornalismo. Em documentários, vamos ver as características. A câmera, gente, é muito importante, né? E geralmente ela registra pontos de vista a propósito de um recorte da história contada. Esses pontos de vista são determinados por diferentes maneiras de filmar, chamadas de planos. Olha aí o que eu falei, né? Embora seja um documentário, cada um faz a sua maneira, né? Porque, acima de tudo, é uma obra de arte. Entre elas há, ou seja, gente, aqui é os tipos de câmera. Como assim, Alan, os tipos de câmera? É os tipos de recortes, né? De enquadramentos que eu faço. Às vezes eu posso dar um detalhe maior em algum lugar, às vezes eu me distancio mais, e tudo isso tem um significado dentro de um documentário. De filmes em geral, né? Mas de um documentário também, ó. Então a gente tem um plano geral ou longo, que é quando a câmera, a gente fica distante aí da cena, como se os sujeitos retratados não soubessem da presença dela, o que dá ao espectador a impressão de estar vendo os fatos ocorrerem. Então é como se a câmera estivesse assim, o fato está acontecendo, mas a câmera está meio distante, como para dizer, como para passar assim uma impressão para a gente de que nós estamos visualizando mesmo um fato real do mundo, né? Plano conjunto é quando o foco ele é coletivo e procura se destacar a interação entre os sujeitos retratados. Então aqui em geral a gente tem mais de uma pessoa e aí a câmera vai focar nesse relacionamento entre essas duas pessoas, entre esses dois objetos, né? O que é o plano médio?
O plano médio, o sujeito retratado é mostrado em um cenário específico e há, em geral, a intenção de destacar o que é dito por ele. Aqui a câmera já se aproxima mais do sujeito, ou dos sujeitos. A câmera já vai andando, tá? Percebam que aqui é sempre a câmera indo mais longe, do mais longe ao mais próximo do objeto filmado, né? Primeiro plano ou close é o foco. Aqui a gente tem o foco aí na emoção do sujeito retratado. Em geral, gente, é o rosto, né? Com destaque para a sua expressão facial. Então, de repente, é um depoimento de alguém muito triste que sofreu violência doméstica. A câmera vai dar um foco no rosto da pessoa, porque em geral pode ser que a pessoa esteja chorando, né? Ou esteja com a expressão facial que o cineasta achou interessante mostrar, né? Então a câmera já se aproxima mais. E por fim a gente tem a câmera se aproximando ainda mais, que é o plano detalhe, ó. O foco são detalhes constituídos por objetos e gestos ou parte do corpo do sujeito retratado, com destaque para seu caráter simbólico. Então, por exemplo, é o cineasta dar um zoom bem grande assim na mão da pessoa, ou então no pé, ela tá movendo assim um pé indicando de repente que ela tá nervosa, ou então é uma lágrima caindo no rosto, assim, é aquele zoom realmente, aquele detalhe, o nome já diz, né? Plano detalhe. O sorriso. Então é mais um recorte que eu faço. Então se vocês perceberem, do plano geral ou longo até o plano detalhe, a câmera ela vai caminhando e vai se aproximando do objeto destacado, né? E tudo isso, gente, serve para contar uma história, né? Para contar uma narrativa, porque um documentário ele é uma narrativa. Então, todas essas escolhas, a partir de hoje, quando vocês estiverem assistindo ao documentário, quando vocês virem um close, né, na expressão, no rosto do sujeito, vocês já vão saber, é porque o cineasta ele quer ressaltar a expressão facial. Ou você vê de repente um plano mais longo, né, é a câmera tentando se distanciar, né, mostrar, olha, o que você está assistindo é a realidade, que a gente não está interferindo em nada. Então, todos esses modos como a câmera ela retrata as cenas, isso também significa muito, tá? Por fim, a gente tem as etapas de produção, gente. Em geral, um documentário para ser feito, ele segue essas etapas aqui, ó. Primeiro, a gente tem a definição do tema a ser abordado. Depois, o público-alvo, ou seja, esse documentário ele vai interessar a quem? Em seguida, a pesquisa sobre o tema escolhido, claro, né? As pessoas precisam pesquisar sobre o tema. A elaboração de um pré-roteiro, não é o roteiro em si, mas é um pré-roteiro que vem antes, com a especificação de cenas, depoimentos e relatos que se deseja captar. Depois vem a elaboração do contrato da declaração a ser assinada pelos participantes do filme. Em geral, se você vai fazer uma entrevista com alguém, né, é interessante que haja esse contrato, né, mostrando que a pessoa concede os direitos de imagem, enfim. Sempre quando se lida com pessoas, isso é muito importante para um filme, especialmente para um documentário. Agendamento das gravações com os participantes do documentário, e aí vem de fato a gravação de conversas, entrevistas e depoimentos. Logo depois que gravou, faz o quê? Confere. Conferência dos conteúdos gravados e comparação entre o que se esperava e o que foi obtido. Em geral, é muito quando você escuta depoimentos de cineastas, gente que fazem documentário, é muito comum eles falarem que às vezes foram surpreendidos no meio do documentário, aconteceu algo, ou ele colheu o depoimento de alguém que foi muito significativo e que às vezes até alterou aí os rumos do documentário. Então, nem sempre aquilo que é gravado vai ao encontro daquilo que eu queria que fosse gravado, né? Então, às vezes, pode sair um documentário totalmente diferente daquilo que eu elaborei. Então, por isso que esse gênero é bem interessante, né? 9. Captação de cenas e depoimentos faltantes. Se o diretor sentir que faltou algo, ele pode retomar, né? Elaboração de um roteiro de montagem do documentário, com a descrição detalhada das imagens, das falas e dos créditos a serem colocados no filme. Montagem, né, a parte da edição. Seleção das imagens mencionadas no roteiro de montagem. Edição em computador das imagens, na sequência e nos formatos especificados no roteiro de montagem. 13. Conferência e finalização da edição, como se fosse uma pequena revisão aqui. E por último vem a exibição, de fato. Exibição do filme, ou no caso agora, né, em tempos de pandemia, eles são colocados aí em streaming ou são disponibilizados na internet de forma geral. Beleza? Então vejam, é um gênero que às vezes a gente assiste assim muito despreocupadamente, mas que exige toda uma elaboração
e todo um procedimento, né? Por fim, meu povo, eu quero indicar, falando de documentários, né? Eu quero indicar aqui 3 documentários, tá? Que vão ficar aí como dever de casa, vamos dizer assim. Eu quero que vocês tentem assistir a pelo menos um desses 3, caso vocês não tenham assistido ainda, para que na próxima aula do Meet a gente converse sobre esses 3 documentários. Pode ser? Então eu peço que vocês escolham um desses 3 documentários, assistam. Se vocês quiserem fazer alguma anotação, porque eu vou perguntar a vocês no nosso encontro do Meet, né? Vocês podem relatar, tá? Não é um trabalho, não estou passando trabalho, mas eu quero que a gente discuta. A gente passa uma conversa na nossa próxima aula do Meet, nosso próximo encontro, sobre um desses três documentários que vocês vão selecionar, né? Tem um aí na Netflix, eu selecionei de 3 plataformas diferentes, né? Para dar para vocês escolherem pelo menos um, que é um bem recente, que é o Dilema das Redes. Quem gosta de internet, tecnologia, esse é até um pouco assustador, porque vai mostrar como que a tecnologia, as redes sociais, elas foram feitas, gente, programadas para nos deixar viciado nelas, né? Então, todas essas redes sociais que a gente usa tanto, elas têm aí uma programação para fazer com que a gente passe o maior tempo possível dentro delas. E aí a gente, assistindo esse documentário, eu não vou falar mais, né? Vocês vão ver como que isso acontece. E é um pouco assustador, eu já digo para vocês. Né? Mas vale muito a pena. O do meio tá no Prime Video. É um documentário mais social, tá certo? É um documentário já que tem uma pegada indo mais pro social. Aqui a gente vai fazer uma viagem, gente, pelos 4 cantos aí do mundo. E a gente vai ver depoimentos de várias pessoas diferentes, de etnias diferentes, de crenças diferentes, sobre o que é ser humano, sobre os nossos valores, sobre a nossa relação com o meio ambiente. Então é um documentário muito bonito, assim, muito bonito mesmo. Você assiste e você fica maravilhado com as imagens, tá certo? Muito bonito, recomendo demais e muito emocionante. E por fim, no Globoplay, a gente tem o Sal da Terra, que é um documentário mais biográfico, tá? É um documentário acerca do fotógrafo, um dos mais famosos do nosso país, talvez o mais famoso vivo, né? É o Sal da Terra, que vai falar sobre a vida do fotógrafo Sebastião Salgado, gente, desde os seus primeiros trabalhos em que ele fotografou os trabalhadores em Serra Pelada, até quando ele foi para a África fazer registros bem fortes, né, da população, passando por fome, por guerra, até o momento também que ele veio aqui para o Brasil, retornou de novo e retratou a nossa Amazônia, a nossa flora, a nossa fauna de uma forma incrível. Então, a gente tem aí 3 documentários muito diferentes. Eu peço que vocês tentem encontrar esses 3, pelo menos um desses 3 que vocês assistam. Que assim, qualquer um dos 3 que vocês assistirem vai ser uma boa pedida, tá? E aí na nossa aula do Meet eu quero saber o que vocês acharam desses documentários, beleza? Então, gente, é isso, basicamente. A gente hoje teve acesso a como que esse gênero documentário, que é tão rico, que é tão importante, que a gente consome às vezes, mas a gente não reflete muito, né, sobre o que ele é. E eu acredito que deu para ter um bom panorama desse gênero. Façam a leitura desse conteúdo que corresponde ao módulo 3, tá, do livro de vocês, o capítulo 3. E em caso de dúvidas, de repente recomendações, se você ficou inspirado sobre essa aula aqui de documentário e resolveu assistir algum documentário diferente, se você quiser me indicar lá no privado, pode fazer isso, tá? Então, um abraço aí em cada um de vocês e a gente se encontra muito em breve.